Então, a gente vai falar hoje de uma coisa bem simples, que é o protocolo da constelação. Então, o protocolo é um conjunto de critérios que a gente deve seguir e para ser executado um processo. Então, quando eu vou tirar sangue de alguém, eu tenho que fazer o esfregaço, eu tenho que escolher a veia, eu tenho que colocar a agulha numa posição que ela entra de uma forma correta. Então, tem as ações, elas têm protocolos que, quando a gente obedece esse protocolo, ela tem uma melhor execução. O da constelação é o protocolo bem de uma sessão de psicodrama, só que para além, vocês vão entender o que significa o para além. Então, geralmente, né, usualmente, o cliente chega motivado por uma crise. 100% dos clientes, não. Alguns clientes, eles vêm para fazer um curso, alguns clientes vêm acompanhando alguém e se coloca também. Mas o cliente usual, ele chega com uma crise. Então, o que é uma crise? É uma situação de incerteza, uma situação de dificuldade que está maior do que a pessoa consegue lidar com. Crise é uma palavra derivada do verbo grego, krino, que significa distinguir, escolher, decidir. E crise é aquele momento em que a pessoa abre mão do que quer pelo que precisa. O Décio fala sempre isso. Então, quando eu estou numa crise, é aquele momento que eu abro mão daquilo que eu quero e eu consigo ver, então, e estar de acordo com o que eu preciso, e aí eu vou em frente. Então, definido o protagonista, inicia-se a etapa de aquecimento, que é a etapa de preparação para o trabalho dramático, que é aquele momento em que os protagonistas eles vão se movimentar e nos dizer, né, nos esclarecer o que vai dentro da pessoa, o que está no tecido familiar. Essa entrevista é muito importante, porque que a gente ouça para além do que está sendo trazido no problema de superfície. Então, às vezes, o problema de superfície é, eu tenho dedo podre para escolher homem. E nessa entrevista a gente vai perceber o que esse dedo podre para escolher homem significa. Se é uma lealdade, se é um auto-boicote, o que é que essa entrevista é extremamente importante para a gente meio que definir por que cena que a gente vai começar. E a gente vai escolher a cena. O que é escolher a cena? Eu vou colocar a pessoa, um homem que a quer, eu vou colocar a pessoa e a mãe, eu vou colocar a pessoa e o sucesso, as mulheres da família e o amor. Então, essa primeira cena, ela vai vir em função dessa entrevista que nós fizemos. E a gente vai montar o cenário e vai incluir os elementos no campo. Na etapa seguinte, a gente faz a dramatização propriamente dita, onde os representantes que nós escolhemos vão externalizar com sensação, comportamento, sentimento, postura. Palavras, a gente evita palavras e frases, que geralmente frases e palavras são, muitas vezes, uma racionalização da pessoa, mas palavras também. E o facilitador ou o diretor, ele vai colhendo essas informações do campo e vai intervindo com uma intenção. E esse é o grande diferencial de uma sessão psicodramática propriamente dita, ou de uma sessão de familiar sistêmica, onde faz uma escultura familiar, e a constelação do Bert Hellinger. É que a gente chega com a intenção de realinhar esse sistema segundo as ordens do amor. A gente chega com a intenção de restabelecer as 3 ordens de pertencimento, de equilíbrio, de hierarquia nesse sistema. Então, no aquecimento, a gente vai entrevistar para ver o que motivou a consulta. Qual que é a real dor desse cliente? Então, isso é no entrevistar. Aí depois a gente vai escolher os representantes ou vai pedir para o cliente escolher esses representantes. Isso aí tanto faz. Alguns consteladores preferem que o cliente escolha, alguns consteladores preferem escolher para ser mais dinâmico. Depois dessa escolha, a gente começa a dramatização, quando a gente vai posicionando e
A princípio, a gente posiciona de acordo com o que o cliente determina. Então, meu pai está aqui, minha mãe está do lado dele, eu estou atrás. Mas, imediatamente, a gente vai posicionando os representantes, a gente já começa, antes disso também, num trabalho de tentativa de uma certa neutralidade, sabendo que neutralidade absoluta não existe, mas com muita observação, percepção e intuição, sentindo e checando. E os representantes, eles começam, então, a se movimentar. E a gente ali vai investigando para ver onde é que está o centro do emaranhamento. E ali a gente vai reconfigurando, buscando esse caminho de solução, restabelecendo a ordem do sistema, reinstaurando as 3 ordens do amor. E, a partir daí, depois que o cliente viu que tem que ser visto, não dá para desver, a função do cliente é realmente atuar com aquilo que foi trazido. Porque, via de regra, a gente mente para nós mesmos. A gente fala, a gente dá um monte de desculpa, mas a pessoa que a gente realmente está enganando é a gente mesmo. Eu não sou soberba com meu pai, eu concordo com a questão da minha mãe, eu estou ok com a ex-noiva do meu marido, mas quando a gente coloca no campo, as questões são vistas e a gente pode realmente realinhar. E aí um problema bem definido já é um problema meio resolvido. E aí depois que ele está bem definido e a gente mostra o caminho de solução para o cliente, aí é a ação. Essa é uma função do cliente no mundo. É lógico que na constelação a gente tem visto cada vez mais que ela trabalha também na amálgama do sistema. A gente percebe que dá uma leveza para o sistema. Mas se todo mundo resolver fazer como estava fazendo antes, se reemaranhar, fazer o que vinha fazendo, a questão volta, porque a constelação não é mágica. Ela é um tratamento, ela traz lucidez, ela traz um alívio, mas aí é com a gente, da gente ter coragem de continuar. Então, vamos lá.